Olá, você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. A nossa equipe está hoje, então, participando do workshop Bate-Papo, promovido pela APCS, Associação Paulista de Criadores de Suínos, para debater alternativas e outros assuntos também para ajudar a mitigar os efeitos da crise na suinocultura. E um dos pontos que foram levantados, então, nesse evento foi a questão da educação, a questão do conhecimento que é levado nas escolas. E eu estou aqui com a Marian Wolters, que é suinocultora, produtora rural e também faz parte do movimento De Olho no Material Escolar. Você que nos acompanha com frequência no Notícias Agrícolas já deve ter visto reportagem a respeito desse movimento, mas a Marian vai explicar um pouquinho para a gente do que se trata, para vocês relembrarem. Seja muito bem-vinda, Marian. Muito obrigada, muito obrigada. Então, eu faço parte do movimento da Associação De Olho no Material Escolar, e nosso maior anseio é a atualização do material escolar em relação ao setor produtivo do agronegócio. É atualizar. O material ele está desatualizado, não está condizente com a realidade. Então, a gente busca atualização e a citação de citações científicas dentro do material escolar. Então, a gente tem várias empresas no nosso governo que tem grande fonte de pesquisa, como a Embrapa, o Ministério da Agricultura, o Ministério do Trabalho, do Meio Ambiente. Então, por que não citar dados científicos oficiais no material escolar? Esse é o nosso maior anseio. E, Marian, pensando para o lado da suinocultura, a gente está em 2022, mas sabemos que ainda existe um certo preconceito em relação à carne suína, apesar, né, de quem está no meio, né, quem está ali participando e acompanhando a cadeia de produção da suinocultura, ter o conhecimento, né, do que é a biosseguridade, de todo o cuidado que o suinocultor tem, até porque senão ele sequer consegue exportar, inclusive, né, em relação à produção de carne suína, o que precisa ser mudado? Quais são as ideias em relação a essa cadeia que precisam ser desmistificadas e elucidadas com mais clareza no material escolar? A primeira questão é em relação à qualidade da carne. Hoje é praticamente mínimo a produção de carne assim que não esteja condizente com a realidade. Então, hoje, para você ser suinocultor, você precisa produzir você precisa levar em consideração toda a questão da sustentabilidade, levando em conta o produto, o processo, a qualidade, os colaboradores e o meio ambiente. Para fazer tudo isso, você tem que fazer isso de maneira profissional. E isso a gente precisa passar não só para o material escolar, mas também para a sociedade como um todo. A gente precisa desmistificar. A carne suína, ela é a carne mais consumida do mundo e é uma carne que é muito saudável. Então, a gente precisa, assim, como sociedade rural, como suinocultura, a gente precisa mostrar isso para a sociedade. Ou seja, sair dali da porteira, colocar essa informação para fora e levar para os centros urbanos, né, Mária? Exatamente. E nós, como produtores rurais, nós somos ótimos dentro da porteira. Porém, a gente é péssimo em divulgar. A gente sabe produzir, a gente não sabe contar a nossa história de maneira correta para a sociedade. Às vezes, a gente peca nisso. Então, é muito importante a gente tentar contar a nossa história, porque histórias encantam. Então, se a gente não conta e não mostra para a sociedade como que a gente faz, sem conhecer, como é que vai gostar? Então, a gente precisa contar a nossa história, contar como funciona, chamar para dentro da propriedade, venha ver como é que faz, que a gente faz tudo certinho, porque aí muda a mentalidade. E, Marian, como que o produtor rural ou quem está ali nos centros urbanos, pais de alunos, né, que observam também essa necessidade de mudança no material didático, podem encontrar informações a respeito da iniciativa De Olho no Material Escolar? Hoje a gente tem um Instagram que chama @De Olho no Material Escolar. Então, toda a nossa iniciativa está lá. Ali você consegue entrar em contato conosco. Estamos finalizando o nosso site. Então, acredito que até final do ano a gente já vai ter o nosso site. Então, através do site também você consegue entrar em contato conosco. Então, e se associando, né? Essa é a melhor maneira de nos apoiar, nos associando, se associando e dando
porque daí você consegue dar aporte dar corpo para a nossa associação. Né? Certo, Marian, muito obrigada pela sua participação. Você é sempre muito bem-vinda no Notícias Agrícolas. Tá joia, obrigada. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.